Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje o sol tá aqui, ó, bem forte. Vocês só não estão percebendo por conta da minha linda cortina blackout. Mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês e pedir também a opinião de vocês, o que é que vocês acham, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês sabem disso, né? Vocês sabem que esse canal aqui que eu estou, o canal nosso canal secundário, o nome dele é Perguntas, Opiniões, não, Perguntas, Respostas e Opiniões com Ana Mel, que é o meu nome. Então, no início deste canal, eu pedi a muitas pessoas que mandassem algumas perguntas para mim, né? Alguma dificuldade que a pessoa estivesse passando, porque algumas pessoas chegam para mim, tanto no Instagram como também nos comentários aqui mesmo, na plataforma, falando assim: ah, Dona Ana, eu gosto tanto de ouvir seus conselhos, gosto de ouvir a sua opinião, por isso que eu botei opiniões. Eu, às vezes, preciso falar alguma coisa, não tem com quem, porque às vezes você tem família, você tem amigos, mas são coisas, como é que eu posso dizer, particularidades suas, que você não quer que as pessoas que convivam com você, que conhecem você, saibam, né? Então você procura uma pessoa neutra, uma pessoa que seja uma pessoa mais distante de você, para você se abrir. Então, eu pedi para as pessoas mandarem por e-mail as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu teria o maior prazer de responder, tá? Ou pelo Instagram. Mas as pessoas usam muito o Instagram. Não precisa você se identificar. Assim, quer dizer, no Instagram sim, eu sei quem é, porque tem a conta da pessoa. Mas eu digo assim, se você não quiser que eu fale o seu nome original de batismo, você coloca um pseudônimo, que é... Desculpa, gente, nada mais, nada menos que um apelido, né? Coloca um outro nome fictício aí que eu falo, eu dou a resposta que você espera, porque tem gente que não quer ser identificada pela família, porque às vezes a família também acompanha o mesmo canal que ela, e essa pessoa mesmo que eu vou falar aqui sobre o assunto, me procurou lá no Instagram faz uns dias já, mas eu estava sem tempo. Ela falou para mim, para eu não falar o nome dela, né? Eu sei o nome dela, claro, que ela tem a conta dela lá e me segue no Instagram. Mas ela falou para mim, comigo, no direct, batemos um longo papo. E ela pediu para não falar o nome dela, porque ela disse que tem 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E tem uma delas que segue o meu canal também, a pedido até dela mesma. Ela disse que pede a quem ela conhece, aos familiares, os amigos, né, os familiares dela, os amigos. Ela disse que essa irmã dela já se inscreveu no meu canal, acompanha. Então ela disse que se for falar o nome dela, a irmã vai saber que é ela, e ela não quer que ninguém da família dela identifique ela. Então é um direito que ela tem e eu tenho que respeitar esse direito. Então o nome que eu vou falar aqui dela é um nome fictício que ela mesma colocou lá, dizendo que eu podia chamar ela por esse nome, sabe? Então é assim que vai ser. Gente, eu dei uma pausazinha porque a prefeitura está fazendo a manutenção, limpando aí os canteiros, as gramas, sabe, da rua. E é com roçadeira, né? Aí faz um barulho. Eu esperei que eles terminassem, achei que tinham terminado, mas agora há pouco já voltaram. Acho que eles deram uma pausa para lanchar, alguma coisa assim, e voltaram, né? Mas eu acho que vai dar para a gente falar alguma coisa aqui, fazer rapidinho esse vídeo, porque, né, não é toda hora que eles usam a roçadeira. Às vezes usam também a enxada, por aí vai. Mas fica tudo, gente, bem limpinho. A avenida fica linda. Eles pintam o meio fio, sabe? De branco, fica bem bonito. Então a gente tem que aplaudir e achar bom as melhoras feitas no nosso bairro, na nossa rua, né, gente? Eu mesmo não tenho nada contra, tá? Mas vamos ao que interessa. Então, gente, essa pessoa me passou um problema que ela está vivendo. É bem parecido até com um momento que eu também estou vivendo, mas de uma outra forma. E aí, gente, ela me pediu conselhos, né? Até por eu estar passando pelo que eu estou passando, ela se identificou, o que acontece, né? E eu vou aqui responder a ela. Eu espero que vocês gostem. Não é o tipo de conteúdo que eu sei que vocês gostam de releixada, vocês gostam quando eu trago aqui uma boa releixada, mas vai continuar tendo as releixadas, eu não vou deixar de fazer. Não se preocupe que eu não vou deixar de falar sobre a família Pinóquio. Eu tenho até para dar uma resposta aqui a algumas pessoas que entraram nos meus comentários, todas foram bloqueadas com sucesso, porque eu acho, e algumas eu dei resposta, né? Quando não é agressivo, eu dou resposta. Quando é desrespeitoso e agressivo, eu não vou perder tempo com essas pessoas, eu já bloqueio com sucesso.
que chegaram nos meus comentários, algumas pessoas, era assim, você já está vendo que tem várias pessoas deixando de falar desta família, por que é que você também não deixa? Aí outra chegou e falou assim, essa família tem uma energia muito negativa, por que você não para de falar dela? Já está enchendo. Gente, eu não vou parar de falar desta família, porque é uma família que está sempre causando aqui na plataforma e que muita gente dá visu para elas, muita gente acompanha o canal delas, porque gostam das mentiras, das releixiadas, entendeu? De algumas delas, que é a chata e dos golpes, que ela dá nessa rifinha, já está inventando outras coisas aí, rifinha, raspadinha e tantas outras coisas mais de jogos, né? Que uma pessoa que vive com o nome de Deus na boca, que se diz evangélica, mas não sai dos jogos. Que aqui no Brasil, o que ela está fazendo lá na Argentina é ilegal. Não sei se lá é, mas as leis nossas aqui é ilegal, mas ela continua fazendo, porque o que interessa para ela não é Deus, não é o certo e não é o errado. É o din-din no final do mês, simples assim. E o quanto eu puder falar, combater e criticar essas atitudes, eu vou fazer. Não estou faltando com respeito a ninguém. Eu falo do que vejo, do que eu assisto, e isso é um direito que eu tenho, porque o YouTube me dá este direito. No dia que o YouTube tirar este direito, pode ter certeza que eu não vou mais falar, porque eu sou uma cidadã que cumpre as leis e as diretrizes da empresa que eu presto o serviço, que é aqui do YouTube. Tá bom, gente? Para deixar bem esclarecido. Então não adianta entrar nos meus comentários, porque A, porque B, porque C deixou de falar. É um direito que cada um tem. Cada um fala de quem quer, do que quer. Não tem nada a ver que alguns colegas meus deixaram de falar dessa família Pinóquio, é um direito que eles têm, nada contra, mas eu vou continuar falando para deixar bem claro aqui, tá? O meu trabalho não é um trabalho onde eu me envergonho de fazê-lo, não é um trabalho onde eu quero destruir pessoas, eu quero simplesmente fazer uma crítica, até mesmo construtiva, como foi o caso que não só eu, mas como minhas colegas também aqui de plataforma, mas eu sempre falei há muito tempo, eu acho que foi uma das primeiras pessoas, apesar de que eu não ligo para isso, eu não tenho essa vaidade, que começou a falar deste canal, que foi uma indicação de uma colega de plataforma também, que eu tenho até ela no privado, minha amiga Gedalva, foi que me passou a primeira vez o link desse canal e pediu para eu acompanhar, para eu dar a minha opinião, e até hoje eu ainda continuo falando, que é do canal de Mãe Chefe de Família, que eu fiz um vídeo ontem, para vocês verem como ela está diferente, como ela é na realidade, sempre foi. E muita gente só vinha para os canais de resenha nos criticar, dizendo que ela estava muito doente, que era uma mulher sofrida, uma mulher com muita depressão, e que nós estávamos querendo destruir com ela. Mas vocês estão vendo, cada dia que se passa, mais certeza eu tenho do que nós resenhistas falamos foi a pura verdade. Ela hoje, não estou achando ruim, tá, gente? Ela hoje está mostrando que é o certo no canal dela, quem ela realmente é e de que forma ela vive, entendeu, gente? De repente, do nada, vocês lembram que ela mostrava só um quarto, que dormia ela, dormia os filhos. Hoje em dia, no vídeo que passou, que vai ter outro vídeo aí que eu ainda vou resenhar, ela já mostrou um outro quarto, do nada apareceu um segundo quarto, apareceu já mais uma televisão, porque só tinha uma que, segundo ela, foi uma inscrita que deu, agora ela já tem outra televisão. A casa está super bem arrumada e organizada. Ela está maravilhosamente bem de fisionomia. Cadê aquela de mãe chefe de família que não falava tudo errado, está falando melhor o português? A aparência está ótima, não tem nada a ver mais com aquela do passado, que graças a Deus, eu estou dando graças a Deus, que ela realmente melhorou, está mostrando quem realmente ela é. Para se fazer o trabalho dela, ela ter o canalzinho dela aqui, que é um direito que ela tem, que todos nós temos, não precisa estar enganando as pessoas, não precisa estar montando um cenário e não precisa estar se vitimizando. Deixar bem claro isso, que eu nunca quis destruir nem a Dilma, chefe de família, nem nenhum canal que eu resenho aqui, a minha intenção é destruir ninguém. Agora, quando vem mentir, fazer o errado, eu chego aqui e falo sim, eu chego aqui e desminto sim. Por quê? Porque é um direito que eu tenho, tá? De dar a minha opinião e fazer as minhas críticas, tá certo? Espero que vocês entendam, que tem muita gente que atacou muito a mim e as minhas colegas, inclusive colegas resenhistas aqui, chamaram a gente de tudo que é nome para defender na época, não é? O que as críticas que nós fazíamos a Dilma, chefe de família, e está aí o resultado, que críticas construtivas, que era a nossa intenção, resolve. Veja como ela melhorou. E vocês acham que ela melhorou por conta de quê? Porque ela sabia que se ela continuasse mostrando aquelas mentiras, nós íamos pegar no pé dela de novo, íamos falar que é mentira, íamos procurar mostrar por A mais B que ela não estava falando a verdade e ia começar tudo de novo. Então hoje eu só tenho a parabenizar a Dilma, chefe de família, por esta nova mulher que voltou aqui para a plataforma de uma maneira
maravilhosa, está linda, a casa também. Nossa, não está usando mais os filhos para se vitimizar. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe ela e que ela continue fazendo muito sucesso aqui na plataforma, que eu não desejo nada de ruim para ela e nem para ninguém, tá bom? Só para deixar claro. Mas tem gente que não entende e entra nos nossos comentários para falar abobrinha, né? Mas aí, se for com respeito, eu só faço dar uma resposta também com respeito. E se for agressivo ou desrespeitoso, são bloqueados com sucesso, simples assim. Que graças a Deus o YouTube nos dá essa ferramenta, né? E a gente usa ao nosso favor. Vamos falar sobre a amiga, né? Eu vou dar o nome dela, viu, gente? Que foi ela que pediu esse nome, mas não é o nome verdadeiro dela, de Juliana. A Juliana falou comigo lá no Instagram. Ela tem 4 irmãos, 2 mulheres com ela e mais 2 homens, né? Filho homens. E a mãe dela está muito doente, mas muito doente ao ponto de necessitar de cuidados 24 horas por dia, mas cuidados, como é que eu digo, gente? Cuidados mesmo especiais. Por quê? Porque a mãe dela está acamada, tá? A mãe dela tem Alzheimer, já é um problema seríssimo, né, gente? E ela disse que cada dia está ficando pior. A mãe dela precisa de ajuda para tudo, para tomar um banho, para se alimentar, para ir ao banheiro fazer as suas necessidades, né? Mesmo que ela está usando fralda, mas muitas vezes precisa ir no banheiro para tomar um banho, tudo mais. Eu sei como é isso, por quê? Porque eu também estou cuidando da minha mãe, mas graças a Deus, eu e minhas irmãs temos esse privilégio, essa bênção que Deus nos deu, porque mesmo minha mãe tendo um AVC como ela teve, mas não deixou sequelas grandes, né? A minha mãe, graças a Deus, ainda é independente, ela toma o banhozinho dela só, ela vai ao banheiro sozinha, usa a fralda também por conta da incontinência urinária, é comum na idade dela. Né? A mãe desta minha amiga é até mais nova do que minha mãe, gente. Ela tem 79 anos, a minha mãe tem 83, mas como ela está acamada, então os cuidados têm que ser bem maior e é muito mais trabalhoso, né? Requer mais atenção e mais esforço. Ela disse que a mãe dela é uma mulher forte e dá muito trabalho. Eles não têm condições de pagar uma pessoa para ajudar, uma cuidadora, né? Que é muito caro realmente. E eu, na minha opinião, quem tem filhos não precisa de cuidadora. Nós mesmos temos que nos revezar como estamos fazendo e cuidar da nossa mãe, porque elas merecem, porque cuidaram a vida toda de nós. Então não custa nada a gente retribuir com todo amor e carinho, não só por obrigação, tá? E isso eu falei com ela lá no Instagram. Ela disse que está passando por um momento difícil, porque ela não é a mais velha, ela é a caçula dos 4. Mas ela disse que todos, né, têm a sua vida, todos são casados. Só que ela também é casada. Ela não teve filhos, tá, gente? Casou, mas não teve filhos. Ela mora com a mãe. Separou e foi para casa da mãe já há muito tempo. A mãe ainda estava boa de saúde. Entende? Ela disse que a mãe dela tem vários problemas, gente. Vários problemas de saúde. Um deles é o Alzheimer, que a gente conhece que realmente é um problema sério, né? E aí, ela disse que por ela morar na casa da mãe, os irmãos acham que só ela tem a obrigação de cuidar da mãe por conta que ela mora na casa da mãe. E ela disse que está cansada. Ela disse que já não aguenta tanta responsabilidade e esforço sozinha. E ela pediu a mim uma orientação, dona Ana, o que é que eu devo fazer? Eu perguntei a ela se eu podia trazer a história dela aqui à tona. Ela disse que não tinha problema, desde que não fale o nome dela. Verdadeiro, tudo bem, a gente tem que respeitar. E falei com ela lá, dei a minha opinião, orientei da forma que eu pude e vou aqui também fazer a mesma coisa. Eu falei para ela, eu vou levar para o canal esse conteúdo, eu estou querendo levar, por quê? Porque outras pessoas podem estar passando pelo mesmo problema que você e que eu estamos passando, gente. Por quê? Porque todo mundo, né, que tem seus pais, que estão velhinhos, uma hora você tem que realmente tomar as rédeas da vida. Eles viram nossos filhos, entende? Essa semana eu fiquei pensando assim, a minha mãe, no dia até que eu vim para cá, minha irmã me rendeu. Quando a minha irmã chegou, ela disse assim, minha filha, você vai passar o dia aqui comigo hoje? Você pode me levar em um lugar? Só para dar um exemplo para você. Minha irmã disse, posso, minha mãe, o que é que a senhora quer ir aonde? Ela disse, eu quero ir numa loja de eletrodomésticos, que eu quero comprar um freezer. Aí minha irmã disse, um freezer, minha mãe, mas a geladeira, que é só para a senhora, não está dando não. Não, está ficando muito cheio, muito apertado, eu quero separar as carnes que ela compra como eu, carne para passar 15 dias no mínimo, às vezes um mês, depende, botar só as carnes no freezer.
e a geladeira ficar só para os alimentos. É um sonho mesmo assim, que eu tenho de ter esse freezer para fazer essa separação. Ela disse, né? Aí ela disse, quando seu pai era vivo, não fazia tanta falta um freezer, porque meu pai é que fazia as compras lá de casa, gente, de tudo. Minha mãe nunca foi no mercado, que ela não gosta. Quem ia sempre era meu pai. Então ele fazia por semana. Então não enchia tanto, né, a geladeira. Como hoje. Nem ela gosta de ir e nós, né, estamos cuidando dela. E é mais uma obrigação que nós temos de abastecer, né, a casinha dela, de não deixar faltar nada. A gente faz de 15 em 15 dias, às vezes por mês, depende, né, do nosso tempo. Até isso a gente divide entre nós. E aí minha irmã disse, tá certo, se é assim que a senhora quer, eu não acho que tenha necessidade, mas se a senhora quer, eu vou sim. Aí ela, então eu vou me arrumar. Aí ela estava com toda arrumadinha já, gente, que ela fica em casa arrumadinha. Aí minha irmã disse assim, não, eu falei para ela, mas essa roupa da senhora tá boa, manhã, não precisa a senhora botar mais nada não. Tá ótimo. Ela disse, não, de jeito nenhum, que ela é bem vaidosa, como eu já falei para vocês. Não, de jeito nenhum, eu não vou sair com esse vestido não, que esse vestido está em casa. Vou botar uma roupa de sair. Menina, ela foi, minha irmã foi ajudar ela, né, porque a gente sempre tá perto dela, porque qualquer coisa que ela precisar, a gente tá lá para ajudar, para auxiliar. Quando ela chegou no terraço, eu estava no terraço, minha irmã veio com ela, minha irmã fazendo sinal por trás, dizendo como é que ela ficou, né? Bem arrumada, toda maquiada, vestido lindo, parecia que ela ia para uma festa, cabelo bem arrumado. Ela disse, pronto, estou pronta para a gente ir na loja. Eu olhei assim, gente, eu fiquei tão feliz, tão agradecida a Deus, por Deus ter nos dado mais essa oportunidade da minha mãe estar bem, estar feliz, né? Aí eu parei e pensei, tá vendo? Se nós, como muita gente acha que nós deveríamos fazer, obrigá-la a morar com uma da gente, ela não ia estar feliz, não. Talvez ela tivesse uma depressão profunda, talvez ela partisse muito antes do tempo que Deus determinou, entende? Por conta da tristeza. Então, cada dia que se passa, eu e minhas irmãs, ficamos mais convencidas do que a nossa decisão que tomamos de estar dando assistência sempre a ela, mas lá na casinha dela, nossa, foi a melhor solução. Então, eu falei para essa minha amiga que o melhor diálogo, aliás, a melhor solução para esse problema dela é o diálogo com os irmãos dela, fazer como nós fizemos. Nos reunimos, sem a mãe estar presente, porque se ela ouvir certas coisas, certos diálogos que vai ter que ser resolvido, falado, ela pode se sentir um peso, entende? E a gente nunca quis que nossa mãe se sentisse um peso nas nossas vidas. Então, a gente se reuniu fora de lá da casa da minha mãe, entendeu? Deixamos ela na casa de uma tia, vamos visitar a tia fulaninha, levamos, daqui a pouco a gente volta para pegar a senhora, tá certo? E assim foi feito, e a gente se reuniu e falamos tudo, combinamos tudo, sem a minha mãe estar presente. Começamos no hospital a começar a falar sobre o assunto, e depois a gente, os detalhes, que são muitos, né? A gente fez em outro dia, mas não na presença dela, tá? E aí conversamos e entramos nesse acordo, que vocês sabem como é que está sendo feito. É cansativo, e mexe com toda a vida de cada uma de nós, mexe. Mas a gente faz com prazer, é satisfatório a gente cuidar da nossa mãe. Eu não acho justo uma filha só, gente, uma filha só ficar responsável pela mãe, mesmo que esta filha, que é a Juliana, que mora com a mãe por necessidade, e também é bom que ela more, né, porque a mãe não fica sozinha, ainda mais acamada. Ela disse que a mãe dela, para andar, é o maior sacrifício do mundo. Não é que ela esteja numa cadeira de roda, mas anda com muito sacrifício, entendeu? Então tem que estar sendo auxiliada. Ela não é paralítica, né, vamos dizer assim. Aí ela disse, tem sim uma cadeira de roda que nós compramos para poder ela se locomover melhor, mas ela tem muita dificuldade de andar, então a gente prefere que ela esteja na cadeira de roda quando sai da cama. Mas ela disse que a mãe dela passa a maior parte do tempo da cama. Muitas vezes não quer comer, muitas vezes é difícil fazer ela comer direitinho como tem que ser, porque o Alzheimer também faz esse tipo de coisa, dá esse fastio. Às vezes a pessoa só quer comer lanche. Eu tenho uma tia que está com esse problema no comecinho já, mas já está dando muito trabalho para a alimentação, tá? Porque não quer comer, não quer mastigar. Ela até come, mas se for coisa pastosa ou líquido. E a médica disse que isso faz parte do problema, né, de Alzheimer, mas só que ela tem que mastigar. Tem que mastigar, então, mesmo que seja pouquinho. Então tá assim, aquele tratamento, sabe? Aquele jeito para ver se ela consegue deglutir, mas mastigando. Precisa mastigar, que é para fazer os exercícios, senão ela vai terminar não tendo mais como deglutir nem a saliva, aí vai ser difícil.
Então, tudo isso a mãe da Juliana está passando e os irmãos acham que não tem que estar lá ajudando, porque ela mora com a mãe. Então, eu disse a ela, chame seus irmãos, converse, diga para ele, tudo bem que eu, como moro aqui, claro que eu vou ter mais, né, tempo com a minha mãe, vou ter mais obrigações com a minha mãe, mas vocês também são filhos. Ela não teve só eu de filha, ela teve 4. Os filhos homens trabalham, ela disse que a outra irmã dela não trabalha, né, casada, tem um marido, mas não trabalha fora, ela também não trabalha por conta da mãe, ela disse que queria até trabalhar, que ela ainda é jovem, mas não pode, porque não pode deixar a mãe só. Então, os 2 irmãos trabalham, porque tem também família. O que é que eu disse você pode fazer? Não é porque eles são homens que não pode ajudar. Você conversa com seus irmãos para eles revezarem, intercalarem entre os 2 finais de semana que eles não trabalham. É assim que a gente faz. E vocês duas, as 2 irmãs, durante a semana revezam. Porque ela disse, dona Ana, às vezes eu preciso ir ao médico, não posso, porque eu não posso deixar minha mãe só e ninguém quer ficar. Eu até peço, mas sempre eles arrumam uma desculpa, não posso por isso, eu não posso por aquilo, entende? E isso, gente, não tem que ser uma coisa de eu ir quando eu puder. Não, é um compromisso. Nós temos que assumir compromisso com os nossos pais, de cuidar deles, como eles tiveram a vida toda, compromisso e cuidaram de nós. E todos nós que temos mãe e pai, né? Infelizmente, meu pai já partiu, mas eu lembro bem o quanto o meu pai trabalhou para não deixar faltar nada a 6 filhas e a sua esposa, que é minha mãe. Então, gente, quando eles precisam da gente, quando eles envelhecem, fica esta confusão, fica esta briga em muitas famílias, deixa nas costas só de um. Não é justo. Não é justo isso. Tem como se resolver. Ela disse que nem sai mais para canto nenhum, ela não tem mais vida e ela ainda é jovem, tá? Ela tem 40 e poucos anos. Então, ela disse que a diferença de idade é igual na minha casa, de um irmão para outro é de 1 ano só, é que nem na minha casa também. Só da 5ª para 6ª das minhas irmãs são 2 anos de diferença, porque a minha mãe, entre esse tempo, teve um aborto. Mas, de resto, é tudo 1 ano só de diferença uma da outra. Então, tem praticamente todo mundo a mesma idade, né? Só a diferença de 1 ano. Ela é a caçula, parece que ela tem 40. Aí o outro deve ter 41, 42, 43, são relativamente ainda jovens. Né? Na minha casa já é diferente, somos todas já idosas. Eu até brinco com a minha mãe. Digo, minha mãe, nós somos uma idosas cuidando de outra idosas. Mas a senhora já não é mais idosa, a senhora já é considerada anciã, porque passou dos 80. Mas mesmo assim, nós somos idosas. Porque eu tenho praticamente 65, vou fazer mês que vem. Aí, em setembro, a outra minha irmã, que é encostada a mim, faz 64, a outra faz 60. E assim vai, entendeu? 64, 63, estamos todas sessentonas. Só a 5ª irmã e a 6ª, que tem essa diferença de 2 anos, que são mais jovens, né? Mas é assim, gente, uma idosa cuidando de outra. Mas a gente faz com todo amor e todo carinho. Aí eu disse a ela para ter esse diálogo, faça essa reunião com seus irmãos, explique direitinho, sem briga, não precisa alterar a voz, nada. Conversa, mostra as suas necessidades. Vamos fazer assim, nos finais de semana, vocês revezam os homens que vocês trabalham. Se os homens não quiserem, as noras ajudam. A minha irmã mesmo cuidou muito da sogra e do sogro dela, até eles irem embora, até eles Deus chamar. Por quê? Porque a minha irmã estava ajudando o marido dela. Na época, minha mãe era jovem ainda, não tinha, né, nenhum tipo de problema, então ela ajudou muitos anos. O sogro dela teve Alzheimer também, e ela cuidou. Inclusive, levou eles para morar na casa dela, porque eles não se opuseram a ir para lá, né? Mas a minha mãe, como eu falei para vocês, não quer, e a gente resolveu fazer da forma que ela gosta, para ela se sentir feliz. E como esta Juliana, né, essa nossa amiga, já mora com a mãe, é mais fácil, não é? Ela pede para os irmãos dar esta mãozinha final de semana, gente, não custa nada, não são todos os finais de semana, porque vão fazer um revezamento, e a irmã dá um suporte a ela dia de semana. Ela disse que ia tentar, apesar de que ela disse que achava que não ia conseguir, mas eu disse a ela, olha, você explique para seus irmãos, que tem gente que ainda não sabe desse detalhe, que hoje é lei, tá certo? Quem abandona seus pais está cometendo um crime, sabe de quê? De abandono de incapaz. Então, todos os filhos têm a obrigação de cuidar dos seus pais, sim, quando eles estão na idade de idosos, né? E isso está no Estatuto do Idoso. Aí você pode até conversar com seus irmãos, se eles ficarem redutivos, e dizer, ó, se vocês não chegarem junto, não é o que eu quero fazer, mas aí eu vou ter que procurar a lei, porque eu não sou filha única, não é? Eu tenho mais, minha mãe teve 4 filhos, eu faço a minha parte, mas vocês também têm que fazer a de vocês. Eu acho que tem que ser assim.
Aí eu dei uma orientação aí a ela, quem estiver passando por esse problema, conversem. Não tem nada melhor do que o diálogo, gente. Agora, se não houver diálogo, não existir, porque às vezes tem família, né? Nossa, que brigam pra caramba, não aceitam. Aí vai ter que partir para a lei. Sabe o que vai acontecer? Se ela procurar o Ministério Público, que é lá que se resolve, e contar toda a história que ela está vivenciando, e os irmãos não querem ajudar, o Ministério Público vai chamar um por um dos irmãos que não querem cooperar e vai conversar com eles e dizer o que eles devem fazer para seguir a lei. Ou então eles vão ser punidos. Até com prisão. Vocês sabiam? Lá onde minha mãe mora tinha uma menina que ela foi chamada pelo Ministério Público porque ela também fazia a mesma coisa, só que era um irmão que morava com a mãe e ela achava que por ela não precisar morar com a mãe, quem tinha que cuidar era o irmão. O irmão tentou conversar com ela várias vezes, ela não quis acordo. O irmão procurou o Ministério Público chamou ela e disse, olha, é assim, assim, assim. Do mesmo jeito que seu irmão tem obrigação, você também tem, que é filha também. Então, você também tem que dar assistência. Não pode deixar tudo nas costas de um filho só, não. Se você não fizer isso, você vai ser enquadrado aqui na lei. E você pode ter essas penalidades, sair dizendo a ela as penalidades que ela poderia sofrer, inclusive prisão. Então, gente, hoje em dia, existe lei para os idosos. Então, é bom que os filhos entendam isso. Mas faça com amor e com carinho. Não vá fazer só por conta da lei. Porque eu não esqueço do que minha mãe falou uma vez. Ela disse que é muito abençoada e muito feliz, porque ela sente que ela está sendo cuidada pelas filhas com amor, tá? E dedicação. Porque fazer só por obrigação, a própria pessoa que está sendo cuidada, ela sente que você está ali contra a sua vontade. E isso não é legal para ela, nem para ninguém, tá? Então, eu dei esse conselho para a Juliana, ela disse que vai tentar, eu pedi para ela dar um retorno para mim lá no Instagram, ver se ela conseguiu, né? Mas vai com calma, né? Conversa, o diálogo é tudo. Não quer aceitar, aí você procura a lei, porque a lei está do seu lado, porque sua mãe, Juliana, não só tem você de filha, né? Tem mais, entre você tem mais 3, então são 4 filhos, tá certo, gente? E quem estiver passando por esse problema, ajam dessa forma, tá? Diálogo, conversa. Não querem? Então aí sim, depois que você tentou o diálogo, não deu certo, aí você procura a lei, porque você não é obrigada a ficar sozinha com a responsabilidade de cuidar de seus pais, porque isto não é uma coisa que você faça se quiser, é lei. Temos que cuidar, proteger e ajudar os nossos velhinhos, tá? Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Deem a opinião de vocês, gente, que é muito importante, porque a Juliana acompanha o nosso canal, ela vai ler, tá? Os seus comentários, o que vocês acham, se vocês acham que eu falei certo, se é assim que ela deve proceder ou não, que ajuda muito, tá bom? Eu agradeço imensamente, mais tarde eu volto com a nossa resenha, tá bom? Um grande beijo, espero que eu tenha podido ajudar a Juliana e a alguém também que esteja passando pelo mesmo problema, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!